Eu ainda lembro claramente do momento em que pisei pela primeira vez em Rio de Janeiro. O ar parecia diferente não apenas pelo calor, ou pela luz dourada do sol refletindo no mar, mas por uma sensação estranha de leveza, que eu não conseguia explicar. Antes de vir para o Brasil, eu tinha ouvido tantas coisas. Diziam que os brasileiros eram felizes, espontâneos, calorosos, e que viviam sem se preocupar muito com o amanhã. A palavra que mais escutei foi despreocupados, e, sinceramente, aquilo me intrigava. Como alguém pode viver assim, sem carregar o peso constante das preocupações do dia a dia? Nos primeiros dias, eu fiquei hospedada perto da praia de Copacabana. Eu acordava cedo, não porque precisava, mas porque queria observar. Era como assistir a um filme ao vivo. Pessoas caminhando devagar, algumas correndo, outras simplesmente sentadas olhando o mar. Ninguém parecia com pressa. Ninguém parecia estar correndo contra o tempo. Isso foi um choque para mim. No meu país, cada minuto tem um propósito, cada movimento é calculado, cada atraso é quase um pequeno desastre. Mas ali, em frente ao mar, o tempo parecia mais flexível, mais gentil. Eu comecei a reparar em pequenos detalhes. Um senhor conversando com o vendedor de água de coco como se fossem velhos amigos. Um grupo de jovens rindo alto sem se importar com quem estava olhando. Uma mulher dançando sozinha com fones de ouvido completamente entregue ao momento. E foi aí que eu pensei, talvez seja verdade. Talvez os brasileiros realmente saibam viver sem tanta preocupação. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro de mim dizia que aquilo não podia ser toda a história. Porque é fácil parecer despreocupado quando você está na praia, com o vento no rosto e o som das ondas ao fundo. Mas e quando o sol se põe, e quando o dia comum começa? No terceiro dia, eu decidi sair da zona turística. Peguei um ônibus sem saber exatamente para onde estava indo. Só queria ver mais, sentir mais, entender além da superfície. E foi aí que o Brasil começou a se revelar de verdade para mim. As ruas ficaram mais estreitas, os prédios mais simples, o ritmo um pouco diferente. Ainda havia sorrisos, ainda havia música, mas havia também um outro lado. Pessoas trabalhando duro, vendedores ambulantes chamando clientes sob o sol forte, mães caminhando com crianças pequenas no colo. Eu percebi algo importante naquele momento. A leveza que eu tinha visto antes não era a ausência de problemas, não era uma vida perfeita. Era outra coisa, era uma escolha. Uma escolha de não deixar que o peso da vida apague completamente a alegria dos pequenos momentos. Naquele mesmo dia parei em uma pequena lanchonete. Pedi algo simples, nem lembro exatamente o que era, mas lembro do jeito que fui atendida. A mulher atrás do balcão sorriu para mim como se eu fosse uma amiga antiga. Perguntou de onde eu era, tentou conversar mesmo com a barreira do idioma. E aquilo me tocou de uma forma inesperada. Porque não era um sorriso automático. Não era parte de um serviço. Era genuíno, e comecei a me perguntar, será que ser despreocupado aqui não significa ignorar os problemas, mas sim não deixar que eles definam quem você é? Naquela noite voltei para o meu quarto e fiquei olhando pela janela. A cidade ainda estava viva. Música ao longe, risadas, o som dos carros passando. Tudo parecia caótico e harmonioso ao mesmo tempo. Eu pensei em quantas vezes na minha vida eu deixei de aproveitar um momento simples porque estava preocupada com algo que nem tinha acontecido ainda. E ali, naquele lugar tão distante de casa, comecei a sentir que talvez eu tivesse muito a aprender, mas eu ainda não tinha todas as respostas. E, no fundo, uma pergunta continuava ecoando na minha cabeça. Os brasileiros realmente vivem sem preocupações, ou eles simplesmente aprenderam a viver apesar delas? Nos dias seguintes, eu comecei a prestar ainda mais atenção nos detalhes que antes passavam despercebidos. Porque aquela sensação inicial de leveza não desapareceu, mas começou a ganhar novas camadas. Eu percebi que o Brasil não tem apenas um ritmo, ele tem vários, e cada lugar parece contar uma história diferente. Quando fui para São Paulo, por exemplo, a primeira impressão foi completamente oposta ao que eu tinha vivido antes. A cidade é enorme, intensa, cheia de movimento. As pessoas andam rápido, falam rápido, trabalham muito. Ali, pela primeira vez, senti algo mais próximo da pressão que eu conhecia.
Mas mesmo assim havia algo diferente. Eu via pessoas saindo do trabalho cansadas, mas ainda encontrando energia para rir com amigos em um bar na esquina. Via colegas dividindo uma mesa simples, compartilhando comida, histórias, problemas. E mesmo em meio ao trânsito, ao barulho, à correria, ainda existia espaço para conexão. Isso começou a mudar a minha visão. Talvez não seja que os brasileiros não se preocupam, talvez eles simplesmente não deixam a preocupação ocupar todos os espaços da vida. Uma tarde sentei em um café pequeno no centro de São Paulo. Observei um grupo de amigos conversando. Em algum momento o assunto ficou sério. Eu não entendia tudo, mas dava para perceber pelas expressões. E mesmo assim, poucos minutos depois, alguém fez uma piada e todos começaram a rir. Aquilo me marcou, porque no meu mundo, momentos difíceis costumam dominar completamente o ambiente. Mas ali, parecia que a tristeza e a leveza podiam coexistir. Depois disso viajei para o Nordeste, para Salvador. E, mais uma vez, tudo mudou. O tempo parecia ainda mais lento, as cores mais vivas, a música mais presente. Em Salvador, eu senti algo que não sei explicar completamente. As pessoas falavam com o corpo, com o sorriso, com o olhar. Havia uma energia nas ruas, nos mercados, nas praças. Mas o que mais me tocou foi perceber que, apesar de muitas dificuldades visíveis, havia uma força silenciosa nas pessoas. Eu conversei com um motorista de aplicativo que me contou sobre sua rotina. Acordava cedo, trabalhava muitas horas, enfrentava desafios todos os dias, e ainda assim, quando falava da vida, ele sorria. Não era um sorriso ingênuo, era um sorriso consciente. E isso me fez pensar ainda mais. Talvez o viver sem preocupação não seja sobre ter uma vida fácil, mas sobre desenvolver uma relação diferente com as dificuldades. Outro momento que nunca vou esquecer aconteceu em uma pequena praia fora das rotas turísticas. O sol estava se pondo e havia um grupo de pessoas tocando música ao vivo. Ninguém parecia preocupado com o amanhã, mas ao mesmo tempo, eu sabia que cada uma daquelas pessoas tinha suas próprias batalhas. E mesmo assim, naquele instante, elas escolheram estar presentes. Eu comecei a perceber um padrão. Os brasileiros parecem ter uma habilidade especial de valorizar o agora. Não como uma filosofia complicada, mas como algo natural, quase instintivo. Eles celebram pequenas coisas, um café, uma conversa, uma música, um pôr do sol. E isso começou a me afetar, porque eu percebi o quanto na minha própria vida, eu estava sempre correndo para o próximo momento, sem realmente viver o atual. Mas ao mesmo tempo também comecei a enxergar algo que antes eu não queria admitir. Essa leveza tem um preço. Em algumas conversas mais profundas, comecei a ouvir histórias de incerteza, de dificuldades financeiras, de insegurança sobre o futuro. Coisas que não aparecem nas fotos bonitas nem nas primeiras impressões. E foi aí que tudo ficou mais complexo. Por que não eles não vivem sem preocupação? Mas talvez eles tenham aprendido algo que muitos de nós ainda não aprendemos. Como carregar preocupações sem deixar que elas destruam completamente a capacidade de sentir alegria. E isso para mim é muito mais difícil do que simplesmente não se preocupar. Eu ainda estava tentando entender. E, quanto mais eu via, mais eu percebia que o Brasil não é um lugar de respostas simples. É um lugar de contrastes, de intensidade, de vida real. E talvez justamente por isso seja tão fascinante. E foi justamente quando eu comecei a achar que estava entendendo tudo, que o Brasil me surpreendeu mais uma vez. Porque existe uma coisa que ninguém te explica antes de você chegar aqui. O Brasil não é apenas um país, é quase como vários mundos coexistindo ao mesmo tempo. E quanto mais eu me movia, mais eu sentia isso. Quando cheguei em Belo Horizonte, por exemplo, tudo mudou de novo. A cidade tem um ritmo mais tranquilo, mais acolhedor. As pessoas parecem ter mais tempo umas para as outras. Eu fui convidada para almoçar na casa de alguém que eu tinha acabado de conhecer, e aquilo me deixou completamente sem reação. No meu país isso seria impensável, mas ali era natural. A mesa estava cheia, não apenas de comida, mas de conversa, de risadas, de histórias sendo compartilhadas, como se todos se conhecessem há anos. E naquele momento, eu senti algo muito forte. Talvez a sensação de viver sem preocupação que eu tanto ouvi falar tenha mais a ver com isso do que com qualquer outra coisa. Com o pertencimento, com não estar sozinho.
Porque quando você não carrega tudo sozinho, o peso da vida muda. Mas o Brasil também me mostrou que nem sempre isso é suficiente. Em algumas conversas mais profundas, comecei a ouvir sobre cansaço emocional, sobre sonhos que foram adiados, sobre planos que nem sempre saem como esperado. E pela primeira vez, eu vi algo que até então estava escondido por trás dos sorrisos. Uma certa vulnerabilidade, não aquela que aparece de forma dramática, mas uma vulnerabilidade silenciosa, presente no olhar, nas pausas, nos momentos em que a conversa fica mais lenta. E isso me tocou muito, porque ali eu percebi que a alegria brasileira não é superficial. Ela é construída, dia após dia, mesmo quando não é fácil. Outra coisa que começou a me chamar a atenção foi a relação das pessoas com o tempo. Aqui, o tempo não parece ser um inimigo constante. Em Rio de Janeiro, por exemplo, eu voltei depois de algumas semanas e percebi algo que não tinha notado antes. As pessoas param, literalmente param. Param para conversar no meio da rua. Param para olhar o pôr do sol. Param para ouvir um músico tocando. E isso muda tudo, porque quando você desacelera, mesmo que por alguns minutos, a vida ganha outra textura. Mas isso não significa que tudo é perfeito. Houve dias em que eu me senti perdida, dias em que o ritmo mais flexível me confundiu, dias em que eu pensei que talvez eu nunca conseguiria me adaptar completamente. E tudo bem, porque aos poucos, eu entendi que não se trata de se adaptar totalmente. Se trata de observar, de aprender, de permitir que algumas coisas te transformem mesmo que você não perceba na hora. Uma noite andando sozinha, ouvi música vindo de uma rua lateral. Era um grupo pequeno, pessoas comuns cantando, tocando, rindo. Ninguém estava filmando. Ninguém estava tentando impressionar ninguém. Eles estavam apenas vivendo aquele momento. E eu fiquei ali parada só assistindo. E, de repente, eu senti algo que não sentia há muito tempo. Uma leveza real. Não porque meus problemas tinham desaparecido, mas porque por alguns minutos eles deixaram de ser o centro de tudo. E talvez seja isso que eu estava procurando entender desde o começo. Os brasileiros não ignoram a realidade. Eles apenas não deixam que ela seja a única coisa que existe. Existe espaço para dificuldade, sim, mas também existe espaço para alegria. E esses dois mundos não se anulam. Eles coexistem. E isso é algo que para mim ainda é difícil de aprender. Porque eu venho de um lugar onde tudo precisa estar sob controle, onde a preocupação é quase um sinal de responsabilidade. Mas aqui eu estou aprendendo que talvez exista outra forma. Uma forma onde você faz o seu melhor, enfrenta o que precisa enfrentar, mas ainda assim permite que a vida aconteça, sem tentar controlar cada detalhe, sem tentar prever cada passo. E, aos poucos, essa ideia começou a fazer sentido para mim. Não completamente, mas o suficiente para me fazer questionar tudo o que eu achava que sabia. E foi nesse ponto da minha viagem que eu percebi. A resposta que eu tanto procurava talvez não seja simples. E talvez nem precise ser. E então, sem perceber exatamente quando isso aconteceu, a minha pergunta inicial simplesmente deixou de fazer sentido. Os brasileiros vivem sem preocupação. Agora, depois de tudo que eu vi, senti e vivi, eu posso dizer com certeza: não. Eles não vivem sem preocupação, mas também não vivem dominados por ela. E essa diferença é tudo. Antes de vir para o Brasil, eu achava que a vida era uma linha reta. Você planeja, organiza, controla, evita erros, e assim tudo deveria funcionar. A preocupação fazia parte disso quase como uma ferramenta necessária. Mas aqui em lugares como Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador, eu vi algo completamente diferente. A vida não é uma linha reta. Ela é cheia de curvas, de imprevistos, de momentos fora do controle. E, em vez de lutar o tempo todo contra isso, muitas pessoas simplesmente aprendem a dançar com essa incerteza. No começo, isso me parecia irresponsável. Agora, me parece humano. Eu lembro do meu último dia no Brasil. Não teve nada de extraordinário. Não foi um grande evento, nem uma despedida emocionante. Eu apenas sentei em um banco observando as pessoas passarem. Uma mãe segurando a mão do filho. Um casal discutindo e depois rindo. Um grupo de amigos planejando algo para a noite. Um trabalhador voltando para casa, visivelmente cansado. E naquele momento tudo fez sentido. Cada uma daquelas pessoas tinha suas próprias preocupações, suas próprias dificuldades, seus próprios medos. Mas nenhuma delas parecia permitir que isso apagasse completamente quem elas eram. E talvez seja isso que mais me marcou. A capacidade de continuar sentindo alegria, mesmo quando a vida não é leve.
A capacidade de criar momentos bons mesmo quando o contexto não ajuda. A capacidade de se conectar com os outros, mesmo carregando seus próprios pesos. Eu percebi que, durante muito tempo, eu associei maturidade com seriedade constante, com estar sempre preocupada, sempre preparada, sempre tensa. Mas aqui, eu vi outra forma de maturidade. Uma forma que inclui leveza, que inclui pausa, que inclui aceitar que nem tudo pode ser controlado. E, principalmente, que inclui viver o presente sem culpa. Isso não significa ignorar responsabilidades. Não significa fugir da realidade. Significa apenas não deixar que a realidade roube completamente a sua capacidade de viver. Quando eu olho para trás agora, eu vejo que o Brasil não me deu uma resposta simples. Ele me deu algo muito melhor. Ele me deu uma nova pergunta. Como viver com mais leveza, sem deixar de ser responsável? Como se preocupar com o que importa, sem carregar o mundo inteiro nas costas? Como encontrar equilíbrio? Eu ainda não tenho essa resposta, mas eu sei que comecei a buscá-la. E talvez no fundo seja isso que importa. Porque no final das contas não é sobre viver sem preocupações. É sobre aprender a viver apesar delas. E quem sabe, até encontrar beleza no meio de tudo isso.